Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei que é basicamente a espinha dorsal da administração pública federal aqui no Brasil. É a Lei 8.112, de 1990. E olha, mais do que só um monte de regra, ela desenha toda a jornada de um servidor, desde o primeiro dia de trabalho até o último. Pois é, essa trajetória tem etapas muito bem definidas, cheia de termos específicos, procedimentos, e o objetivo por trás de tudo isso é duplo. De um lado, garantir a estabilidade do serviço público e, do outro, claro, garantir os direitos e também os deveres de quem executa esse serviço. Vamos seguir esse caminho juntos para entender como isso tudo funciona na prática? Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa com o básico da Lei 8.112, só para todo mundo ficar na mesma página. Depois, vamos seguir a jornada do servidor, desde a entrada até as movimentações na carreira. Também vamos ver o que acontece quando um cargo fica vago. E, por fim, um ponto super importante: como é que o serviço continua funcionando mesmo quando alguém se ausenta. Vamos lá? Ok, vamos começar do começo. Para entender essa jornada, primeiro a gente precisa conhecer os personagens principais e o cenário, tudo como a lei define. Tá aí, simples e direto. O protagonista da nossa história é o servidor. É a pessoa que, depois de cumprir todos os requisitos da lei, ocupa oficialmente uma posição dentro da máquina pública. E o que seria o tal do cargo público? Bom, pense nele como mais do que um simples emprego. É uma posição formal que foi criada por uma lei, tem nome, sobrenome, salário definido e um conjunto de tarefas bem claro. É o lugar que o servidor vai ocupar nessa estrutura. Agora que a gente já tem os conceitos básicos na cabeça, vamos ver o passo a passo de como alguém se torna, de fato, um servidor público federal. O caminho, como vamos ver, é bem estruturado. Antes de qualquer coisa, existem os pré-requisitos. Pensem nisso como o ingresso para a festa, sabe? São aquelas condições fundamentais que todo candidato precisa ter só para poder concorrer a uma vaga. Isso garante uma base de cidadania e qualificação para a função. Depois de passar no concurso, aí sim o processo formal começa. A nomeação é a convocação oficial. A posse é o momento do sim, eu aceito, que é formalizado com a assinatura de um termo, e isso tem que acontecer em até 30 dias. E por último, o exercício, que é quando o trabalho começa para valer e tem que rolar em até 15 dias depois da posse. Agora, o ponto mais importante de todos, a base de tudo, o mérito. O artigo 10 deixa muito claro que a porta de entrada para um cargo de carreira é o concurso público. Isso é o que garante que o acesso seja baseado na competência e que todo mundo tenha a mesma oportunidade. E se engana quem pensa que a carreira pública é parada, estática. A lei prevê várias formas de movimentação, de preenchimento de cargos e até o retorno de quem já saiu. A carreira é bem mais dinâmica do que parece. Um cargo não é preenchido só lá no começo, na nomeação. Esse quadro mostra outras formas. A promoção, por exemplo, é o avanço natural. Mas existem situações mais complexas. A reintegração, que serve para corrigir uma demissão que foi considerada ilegal. Ou a reversão, que em casos bem específicos pode trazer um aposentado de volta. Cada um desses nomes é um mecanismo para uma situação bem particular da vida do servidor. Agora, dois termos que sempre geram confusão: remoção e redistribuição. O ponto-chave é o seguinte: na remoção, quem muda de lugar é a pessoa, o servidor. Na redistribuição, o que se move é a cadeira, é o cargo, que vai para outro órgão. E por que essa diferença é tão importante? Porque ela dá flexibilidade, dá um jogo de cintura para a administração pública ajustar a força de trabalho conforme as necessidades mudam, sem ter que ficar abrindo concurso novo o tempo todo. Bem, todo ciclo tem um fim. A lei também deixa bem claro quais são as situações em que o vínculo de um servidor com seu cargo termina, deixando a posição aberta de novo. Isso tem um nome: vacância. A vacância pode acontecer por vários motivos. Alguns são até positivos, como uma promoção, que leva o servidor para um cargo melhor e deixa o antigo vago. Outros marcam o fim da linha na carreira, como a aposentadoria ou, infelizmente, o falecimento. E aí temos também a exoneração e a demissão, que, atenção, são coisas bem diferentes. E aqui está uma distinção que é vital entender. A exoneração, na maioria das vezes, não é uma punição. Pode ser a pedido do próprio servidor que quer sair ou porque não passou no estágio probatório. Já a demissão é sempre uma penalidade, aplicada depois de um processo disciplinar por alguma falta grave. Para a gente fechar nossa análise, vamos falar de um mecanismo essencial para que a máquina pública não pare. Afinal,
O que acontece quando um chefe, um gestor, precisa se ausentar por algum motivo? A lei aqui é muito prática. Para os cargos de chefia, já existe um substituto que foi designado antes. Se o titular sai de férias, tira uma licença, essa outra pessoa assume automaticamente as funções. É um mecanismo que parece simples, mas que mostra o quanto a continuidade do serviço público é uma prioridade absoluta. Quando a gente olha para esse ciclo todo, da nomeação até a vacância, o que se percebe é um sistema bem complexo, que tenta criar uma carreira profissional e estável para o servidor, mas, ao mesmo tempo, garantir que o interesse público seja sempre o objetivo final. A questão que fica para a gente pensar é como esse equilíbrio todo molda a cultura e a eficiência do serviço que chega para todos nós no dia a dia. Fica aí reflexão.